É com grande satisfação, com uma enorme alegria, que estamos aqui novamente para a realização de mais um Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Como vocês já sabem, o Evangelho no Lar é transmitido toda quarta-feira através do YouTube, na página da Coligação Espírita Progressista. O link estará sempre ativo a partir das 19 horas. Peço permissão para relembrar a todos vocês a necessidade de se prepararem antecipadamente para a realização do Evangelho no Lar. Vamos relembrar algumas recomendações. Em primeiro lugar, vigilância nos pensamentos, nas palavras e nas ações durante todo o dia. Em segundo lugar, colocar um copo com água potável para ser fluidificado pelo plano espiritual para cada pessoa que estiver assistindo o Evangelho no Lar. Em terceiro lugar, preparar uma lista das pessoas, das instituições, das situações e etc., para quem você vai pedir as vibrações no final. E em quarto, ter em mãos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso Evangelho de hoje e, como sempre ressaltamos, toda reunião espírita tem início com uma prece inicial. Então, o nosso Evangelho, como uma reunião espírita, deve se iniciar com uma prece inicial. Em primeiro lugar, devemos concentrar nossos pensamentos na imagem de Jesus. Vamos relembrar: cabelos longos repartidos ao meio, rosto sereno e tranquilo, uma manta muito alva e longa cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés. E o Mestre irradiando uma luz suave e aconchegante em todas as direções. Desta maneira, concentrados nessa imagem, façamos a nossa oração. Senhor Jesus, novamente estamos reunidos aqui, em Teu nome, para a realização de mais um Evangelho no Lar. É nosso dever, é nossa obrigação vos agradecer por termos essa possibilidade de estarmos novamente realizando uma reunião de estudos e de aprendizado dos seus amorosos ensinamentos. Somos gratos também, Senhor, pela presença do mentor amigo e de sua equipe de colaboradores que conduzem esta reunião no lado espiritual. Agradecemos ainda pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. Rogamos a vós e aos vossos bons espíritos que nos ajudem na escolha, na compreensão, na elucidação e no entendimento dos ensinamentos de hoje. E por último, mestre amigo, pedimos ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no Lar. Que a tua luz e o teu amor estejam em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.
Vamos então à leitura do trecho que será estudado no dia de hoje. Como já falamos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens 9 e 10. Tem o título Não vos canseis pelo ouro. O item 9. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E o item 10. E, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo-vos não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora dessa casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Isto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. Comentários. Este trecho do Evangelho de Mateus apresenta alguns assuntos importantes, como o acolhimento fraterno dos visitantes, a bagagem sem dinheiro e sem bens valiosos, a recomendação de paz e o esquecimento do não acolhimento, sacudindo o pó das sandálias. O próprio Allan Kardec, nos itens seguintes aos que lemos no dia de hoje, esclarece que naquela época era costume dos orientais receberem bem os poucos viajantes, os poucos viajantes que existiam na ocasião. As despreocupações com o conteúdo da bagagem representam a confiança na providência divina e também a despreocupação com possíveis roubos ou cobiça de outras pessoas. A costumeira recomendação de paz que Jesus sempre fazia é um assunto interessante e extenso que não iremos abordar hoje. Por isso escolhemos falar sobre o sacudir o pó das sandálias. Essa recomendação de Jesus é uma analogia utilizada para ensinar aos seus discípulos a necessidade de não guardar mágoas, ressentimentos, diante das situações em que não fossem aceitos e nem bem recebidos. O mestre, com essa analogia, queria que os discípulos entendessem que se não fossem hospedados e nem seus ensinamentos fossem aceitos, deveriam apenas se afastar. Não insistir, não polemizar, não forçar nada e nem ninguém. Essa recomendação vale até os dias de hoje. Os espíritas não devem forçar familiares, amigos, conhecidos ou mesmo outras pessoas a aceitarem a doutrina e a se engajarem nela à força. Não podemos impor nossos conhecimentos,
nosso modo de vida, nossa religião, nossa fé aos que não queiram. Nossos filhos, enquanto menores, são as exceções. Ensiná-los, orientá-los, encaminhá-los na vida é nosso dever e é nossa obrigação. Nos primeiros anos de vida, desde o nascimento até a adolescência, os filhos estão em recapitulação das vidas anteriores e se preparando para a fase adulta. A sua nova personalidade nesta nova reencarnação, nesta nova vida, dependerá totalmente das orientações, dos ensinamentos e da educação recebida em família. Portanto, sacudir o pó das sandálias significa não levar mágoas, decepções, tristezas, por não sermos entendidos ou aceitos, e continuar confiando em Deus, nas suas leis, vivendo-as da melhor forma possível. Dessa maneira, o espírita deve sempre aproveitar as oportunidades para disseminar a doutrina, sempre que for solicitado por alguém, sempre que notar alguém interessado, mas sem forçar nada, semear e esperar que os esclarecimentos prestados germinem e encaminhem a pessoa para o aprendizado de nossa amada doutrina espírita. A doutrina trazida por Kardec veio para auxiliar a regeneração da humanidade. E para isso, basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. É nosso dever lutar pela divulgação dos princípios espíritas, por todos os meios ao nosso dispor, mas nunca impor ou forçar nada a ninguém. Muito bem, eu acho que esse ponto ficou devidamente claro para as pessoas, né? O agricultor semeia confiando na bondade divina que providenciará o clima adequado para a germinação de suas plantas, para a produção da sua lavoura. Nós espíritas devemos semear os seus ensinamentos e aguardar que a providência divina proporcione o seu germinar, o seu desenvolver nas criaturas, e aí então, despertas, elas possam se encaminhar para alguma entidade espírita, onde vão estudar, aprender e se modificar, de acordo com os novos ensinamentos. Então, para concluir este assunto de hoje, encontramos 3 comentários de Emmanuel sobre a questão de sacudir o pó das sandálias. O mentor de Chico Xavier, Emmanuel, comentou esse tema nos livros Pão Nosso, na lição 71, com o título Sacudir o Pó. Em outro livro chamado Escrínio de Luz, na página 70, ele comentou com o título de Poeira. Neste último livro, Escrínio de Luz, Emmanuel afirma que, vou ler para vocês integralmente o comentário do Emmanuel. Muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que lhe não acolhessem a boa nova, ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Entretanto,
Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme, de tristeza, de desencanto, de lamentação. Poeira de inveja e de vaidade, de azedume e orgulho ferido. Se te fazes portador da luz aos que jazem nas trevas, não condenes aquele que não possa se iluminar de improviso, e não conduzes o amor a quem se desvaira no ódio. Não lhe critiques a tardia compreensão, porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam por tempo longo em desesperação e em cegueira. Onde não consigas ajudar, faça silêncio, esperando a bênção das horas. Não atires lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. Seja onde for e com quem for, conserva entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Já no livro Pão Nosso, o Emmanuel afirma o seguinte. Vou ler as palavras de Emmanuel. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo o pó das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia e impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a um gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras, dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais.
Ignoras, por acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Essas são as recomendações de Emmanuel, que, com outras palavras e com outras frases, comenta justamente aquilo que nós falamos no início de nossos comentários. Sacudir o pé não é um ato mágico de balançar as pernas e expulsar a poeira de nossas sandálias, mas sim é uma atitude interna de limpar o coração e a mente do desejo de vingança, da mágoa, de ter sido afetado pela recusa, pelo não acolhimento de nossos irmãos. Aliás, não conservar mágoa, rancor, é uma recomendação que vale para a nossa vida toda, para todas as circunstâncias da nossa vida. Você ficar remoendo em si mesmo o desaforo, a falta de respeito, a falta de consideração com que você foi tratado em qualquer circunstância, é um lixo que você está conservando dentro de si. É um veneno que você está inoculando em sua própria mente. Então, perdoar e esquecer é a recomendação de Jesus. Sacudir o pó das sandálias é isso. É limpar o seu interior, o seu coração e a sua mente das mágoas e dos ressentimentos. Muito bem. Era o que tínhamos a comentar com vocês sobre o tema de hoje, de sacudir o pó das sandálias. É chegado o instante, então, de nós fazermos as vibrações de hoje. É o momento de vocês pegarem aquela lista que vocês fizeram antes de começar o Evangelho e conforme eu vou fazendo aqui o meu roteiro de vibrações, vocês vão acompanhando e colocando nas suas mesas a relação que vocês fizeram, que a equipe espiritual responsável pelo Evangelho no Lar recolherá todos esses nomes, e a bondade de Deus e o amor infinito do Cristo irão beneficiar essas pessoas, essas situações, essas instituições, da maneira que cada uma merece, mas serão ajudadas com toda certeza. Então, com o nosso coração sereno e tranquilo, com os nossos pensamentos também confiantes e demonstrando a serenidade interna a nós, vamos vibrar. Vamos pedir a Jesus que esteja conosco. Senhor Jesus, Mestre amoroso e justo, esteja conosco, Senhor, neste momento de vibrações. E auxilie, Senhor, e beneficie, Mestre amigo, todos aqueles por quem nós vamos pedir. Então, em primeiro lugar, nós pedimos, Mestre, para que os homens, onde quer que estejam neste mundo, se conscientizem da necessidade de trabalharem para que as condições de vida no nosso planeta se restabeleçam, ajudando
a recompor aquilo que a nossa insanidade no passado destruiu em nossa morada espiritual. Vamos vibrar para a humanidade toda, para que cessem os enfrentamentos armados. Vamos vibrar para os governantes do mundo, para que se acalmem, para que busquem soluções pacíficas e diplomáticas para suas divergências. Vamos vibrar para aqueles nossos irmãos que sofrem as adversidades do clima, das enchentes, da seca, dos incêndios, dos desmoronamentos, da perda de bens e de recursos, das doenças que se seguem e das necessidades materiais que se seguem a todos esses desastres. Vibremos também para os nossos irmãos em humanidade, que estão encarcerados cumprindo pena, para aqueles que estão hospitalizados ou em leitos de dor, para que os bons espíritos levem até eles o socorro, o lenimento para as suas dores, para as suas necessidades. Vibremos para os que têm fome, vibremos para os que não têm abrigo, para os que não têm roupa, para os que não têm remédios. Vibremos para os ignorantes e para aqueles que não têm religião. Vibremos pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. E por último, queridos companheiros e companheiras, vibremos por nós mesmos, ainda necessitados e carentes, que Jesus possa nos abençoar a todos. Agora, encerrando o Evangelho de hoje, vamos fazer a prece final. Senhor Jesus, ao terminarmos o Evangelho desta semana, nós vos agradecemos pela oportunidade da realização desta transmissão, pela presença, pela assistência e pelo amparo do mentor desta reunião e da sua equipe de trabalhadores. Agradecemos toda a ajuda, toda a assistência que foi dada aos necessitados que estiveram em sintonia conosco. Agradecemos pela água que nos foi fluidificada e pelas lições de hoje que vieram nos esclarecer sobre o perdão e sobre a renúncia à conservação das mágoas dentro de nós. Graças a Deus. Pessoal, então terminamos o Evangelho de hoje. É hora de tomar a água que foi fluidificada. E antes de encerrar, queremos pedir um favor a vocês. Divulguem esse trabalho da coligação entre seus familiares, amigos, companheiros de trabalho. Por outro lado, nós queremos informar também que a Coligação Espírita Progressista é uma entidade kardecista, localizada à Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. Nesse local, o atendimento público é feito todas as terças e quintas, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. Também aos sábados, das 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas. Ao nos despedir de vocês, pedimos que não esqueçam de fazer a inscrição no canal da CEP no YouTube e ativar as notificações. Lembrando que a Coligação Espírita Progressista
nós chamamos carinhosamente de CEP. Em segundo lugar, pedimos também para que curtam o vídeo e deixem o seu comentário. Falem de onde vocês estão nos assistindo. Comentem. Comentem para a gente saber o retorno daquilo que a gente está fazendo. São ações simples, pessoal, mas que geram muito engajamento para os vídeos da coligação, que serão sugeridos pelo YouTube para outras pessoas que não conhecem a nossa querida casa. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fiquem com Jesus. E até a próxima.